aí na capital paulista. Debate esse que será mediado pelo jornalista Heródoto Barbeiro, que já está lá na Câmara Municipal de São Paulo, palco dos debates promovidos pela Rádio CBN. Heródoto Barbeiro, bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia aos amigos da CBN e também da TV Câmara, que estão acompanhando nesse momento mais um debate a respeito da questão do Rodoanel. Nós temos feito todo mês um debate aqui na Câmara Municipal, que é um dos espaços públicos da cidade, para que a gente possa conversar sobre questões da cidade, do estado. Mas diante da importância do Rodoanel, diante da importância da obra, diante da importância do debate em torno dessa obra, que indiscutivelmente é a maior obra pública do Brasil, não sei se de todos os tempos, nós então desdobramos essa nossa pauta temática em 2 debates, além da série de entrevistas que foram realizadas por todos os programas CBN, inclusive pelo jornalista Milton Jung no programa Mais São Paulo. Bem, eu gostaria então de apresentar já os nossos convidados que estão aqui para conversar um pouco a respeito do Rodoanel. Está aqui ao meu lado o deputado Arthur Nogueira, que é líder do governo, líder do governador Geraldo Alckmin. Aqui conosco também o senhor Ari Albano, que é membro do movimento SOS Cantareira e é vice-presidente do movimento Defenda São Paulo. Participa aqui conosco também o senhor Luiz Seragiotto, que é gerente de monitoramento e controle ambiental do Rodoanel. E nós convidamos também o deputado eleito pelo PT, Emílio de Souza, para que participe conosco aqui desse debate. Bem, nós vamos ter 4 blocos de aproximadamente 21 ou 22 minutos. As intervenções, elas serão aproximadamente 1 minuto e meio cada uma, não é? Para que todo mundo possa aqui expor com tranquilidade a sua ideia, esclarecer a opinião pública através da CBN, através da TV Câmara, e para que a sociedade possa, ela mesma, por si só, formar a sua opinião crítica, né, o seu posicionamento crítico em relação à importância da construção do Rodoanel. Bom, eu vou começar então aqui com o deputado Arthur Nogueira. Deputado, obrigado pela participação do senhor. Eu gostaria então já de passar a palavra para o senhor e gostaria que o senhor dissesse por que é importante a construção do Rodoanel. Por que o governo deve continuar se esforçando no desenvolvimento e na construção do Rodoanel de São Paulo. Bom dia, deputado. Bom dia, Heródoto. Bom dia, senhor Ari Albano, do movimento SOS Cantareira, senhor Luiz Seragiotto, gerente de monitoramento e controle ambiental do Rodoanel, demais participantes deste debate. Quero cumprimentar a CBN por mais esse foro de discussão de interesses da nossa região metropolitana, mas com reflexos enormes para o nosso país e para o nosso estado. O Rodoanel talvez seja uma das obras mais importantes em construção no Brasil na atualidade. É uma obra que teve uma previsão e um planejamento de décadas atrás, e só agora, durante o governo Covas-Alckmin, foi possível obter a conclusão já do trecho oeste, uma faixa de 32 quilômetros, de um total previsto no entorno da região metropolitana de 170 quilômetros no traçado total do Rodoanel. E esse debate é importante porque a sociedade passa a participar tanto dos impactos e dos benefícios que o Rodoanel pode trazer para desobstruir, desafogar o trânsito, reduzir a poluição, diminuir o custo do Brasil, o custo de São Paulo, mas também para que nós possamos, no debate público, oferecer as melhores alternativas para o futuro traçado do trecho norte, leste e sul, e que os impactos ambientais e, portanto, numa visão de desenvolvimento sustentado, possa ser o melhor possível para a sociedade e para o nosso estado em especial. Senhor Ari Albano, membro do SOS Cantareira e vice-presidente do movimento Defenda São Paulo. Senhor Ari, é isso mesmo que está acontecendo? Quer dizer, a construção desse Rodoanel tem privilegiado o controle do meio ambiente, o impacto do meio ambiente? Qual é a avaliação que o senhor faz? Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu queria dizer que essa é a 4ª tentativa que acontece para se passar uma rodovia na região da Cantareira. A 4ª? É a 4ª. A primeira tentativa foi na administração do Laudo Natel, quando Maluf era secretário de Transportes. Ele tentou passar pela região do Horto Florestal e houve, obviamente, uma reação violenta do próprio Instituto e da comunidade na época, a partir do Lions Club. Depois disso, nós tivemos uma tentativa de uma via perimetral. Eu acho que é importante, se desculpe, fazer o histórico para saber por que nós estamos engajados nessa luta. Quando Jânio Quadros era prefeito, ele pretendeu fazer uma espécie de alça da via perimetral passando no Vale do Córrego do Tremembé. Houve um movimento organizado de repúdio
que chegou até o Banco Interamericano bloqueando os empréstimos que a prefeitura tinha conseguido. O motivo é que havia um falso pretexto de saneamento básico para a obtenção dos recursos da obra. A outra tentativa, essa totalmente maluca, foi no tempo do Quércia, porque se propunha um rodoanel que não estava bem delineado, que seria executado, custeado pela iniciativa privada, à custa do uso das margens desse rodoanel. Eu quero esclarecer que a gente participa há muito tempo dessas discussões, porque, além de tudo, eu sou arquiteto e urbanista. E sou também do Conselho Comunitário Santana Tucuruvi. Depois disso, a comunidade conseguiu que a região, depois de um grande movimento, fosse incluída na grade de reservas da biosfera. São áreas que existem em todo o mundo, um total de 360, que por causa da sua riqueza de fauna, flora, beleza natural, merecem ser preservadas. Ok, senhor, só para eu poder equilibrar o tempo aqui, né, e todo mundo poder falar. Senhor Luiz Saragioto, o senhor Ariel Ban está descrevendo aí, dizendo, portanto, da preocupação da preservação da região da Cantareira. E eu gostaria, então, que o senhor, nessa sua primeira intervenção, já nos dissesse a preocupação que tem a construção do rodoanel e a preservação daquela região da Grande São Paulo. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, a necessidade identificada de fazer anéis concêntricos ao redor de São Paulo, ela já é bastante antiga, desde 1958, antes, inclusive, do laudo Jânio. Essas ideias foram evoluídas e na década de 70 foi então que o governo decidiu começar a estudar mais detalhadamente um projeto que hoje é o Rodoanel. Existem alguns compromissos do empreendedor, da Dersa no caso, que condicionam a construção ou não desse Rodoanel. O primeiro compromisso, que está muito bem explícito em todos os estudos, é que o Rodoanel não pode colocar em risco os recursos físicos, especialmente as águas que abastecem a cidade de São Paulo. Esse é um compromisso que, se não puder ser cumprido, não puder ser equacionado durante a fase de projeto, ele inviabiliza os traçados propostos. Esse compromisso tem sido reafirmado pela Dersa em todas as oportunidades. Existem outros compromissos assumidos pelo empreendedor, que são do tipo provocar o menor impacto possível nas populações que estão vivendo aonde vai passar o Rodoanel. Isso não é um impacto tão grande na região norte, no trecho norte, é maior no sul, e foram buscadas alternativas, então, que evitem o reassentamento, a deslocação direta de pessoal. Apesar desses reassentamentos serem feitos dentro da melhor ética e com a melhor técnica possível, é sempre um desconforto a pessoa ter que sair de onde ele mora, perto da escola, perto do açougue, perto do supermercado, e ir para uma outra área, mesmo que seja com toda a infraestrutura. Então, esse também é uma segunda condicionante de traçado que tem na Dersa. Essa segunda condicionante que eu estou colocando, ela ainda pode ser alterada dependendo de esforço de outros órgãos públicos envolvidos, por exemplo, prefeituras. É possível fazer reassentamento desde que outros órgãos participem. A primeira, ela é absoluta, digamos assim. O Rodoanel não pode prejudicar o abastecimento de água de São Paulo. Ok, eu quero agora passar então a palavra para o deputado estadual eleito pelo PT, Emílio Souza, que já está aqui conosco. Deputado, obrigado por o senhor ter comparecido. Deputado, por que nas entrevistas que o senhor tem dado à imprensa, o senhor tem se colocado tão ferrenhamente contra a continuidade da construção do Rodoanel? Bem, Heródoto, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da CBN, aos demais participantes da mesa desse debate importante. Primeiramente, não se trata de ser contra a construção da obra em si. Qualquer cidadão, cidadã de São Paulo, que mora na capital, na região metropolitana, não suporta as condições em que se encontra o trânsito da nossa cidade, a demora de ir e vir. No entanto, as alternativas que se apresentam para a resolução desses problemas é que têm que ser pesadas
de maneira muito correta. Então, o ponto central dessa questão é a forma como tem sido projetado e discutido e construído o Rodoanel. No caso do trecho oeste de 32 quilômetros, a minha luta na Assembleia Legislativa, que é o que nos cabe, foi sobre o custo dessa obra, né? O Rodoanel ele teve um custo projetado inicialmente para custar 800 milhões de reais, aí incluídas desapropriações, obras civis e obras complementares, e hoje ele já se situa na casa de 1 bilhão e 500 milhões de reais, segundo dados do próprio governo do Estado, né? As obras inicialmente contratadas, né, como uma empresa particular, por 338 milhões de reais, elas se elevaram à casa de quase 800 milhões de reais. O trecho oeste, se tornando uma das obras rodoviárias mais caras do estado, já feitas no estado de São Paulo. E não é por falta de experiência, porque a Dersa tem 30 anos de experiência na construção de estradas no nosso estado de São Paulo. Mais 32 anos de experiência, portanto, ela sabia exatamente as condições. Ela alega que encontrou solo diferente, áreas brejosas e assim por diante, né? Mas a verdade, Heródoto, é que a Dersa sabe muito bem que ao construir uma estrada desse porte, é feito todo um estudo do solo e do subsolo e ela sabia que ia encontrar, portanto. Então, essa desculpa não funciona. E a questão que se coloca hoje é o seguinte: será que essa alternativa, principalmente daqui para frente, no trecho norte, no trecho sul, é a melhor para São Paulo? Ok, deputado, o senhor vai poder falar isso daqui a pouquinho. Eu vou passar para o deputado Duarte Nogueira. Deputado, esses números que o seu colega acabou de dar aqui, de 800 milhões, depois subiu para 1,5 bilhão, eles são exatos ou não, na opinião do senhor? Bom, Heródoto, primeiro, vamos fazer aqui uma observação. Quer dizer, o governo do Estado de São Paulo construiu o Rodoanel não é para prejudicar o Estado de São Paulo, pelo contrário, é para poder beneficiar o Estado de São Paulo, para melhorar não só o tráfego da capital, que está totalmente congestionado, mas ao mesmo tempo para criar condições para que nós possamos ter uma estrutura viária, não só do ponto de vista rodoviário, mas uma visão integrada, uma visão que prevê a questão de transporte de massa, a parte de ferrovia, a parte de metrô, a parte de chegada até o porto, quer dizer, uma visão integrada de transportes. Eu discordo do deputado Emídio quando ele se refere ao custo da obra, até porque o Rodoanel trecho oeste, quando foi licitado e feito a estimativa de custo em 1997, a estimativa era de 600 milhões de reais. A obra com o aditamento ficou em 575 milhões de reais. Mais as apropriações e outros custos, inclusive considerando fatores que não podiam ser previstos, como a questão de material brejoso, remoção de famílias, alteração do traçado, observação de determinações por força das decisões ambientais, isso evidentemente elevou o custo. Mas mesmo assim, se nós formos comparar com as rodovias construídas no nosso estado, o Rodoanel, mesmo com aditamento, o Rodoanel Trecho Oeste, ficou num custo de 11 milhões e meio de reais por quilômetro, enquanto a rodovia Bandeirantes custou para o nosso estado 12 milhões e 700 mil, a rodovia Ayrton Senna 17 milhões e 700 mil, a Carvalho Pinto 24 milhões e 200 mil e a rodovia, a Avenida Águas Espraiadas 53 milhões e 900 mil. Portanto, é o quilômetro relativo mais barato entre as rodovias principais do nosso estado. Então, não só se observou o benefício público, mas também o custo disso para o estado de São Paulo. E eu tenho certeza de que a discussão que se faz aqui, ela não pode ter só uma nuance política, até porque se nós fôssemos considerar a previsão de divisão de tarefas e responsabilidades para a construção do Rodoanel, a previsão era que a Prefeitura, o Estado e o Governo Federal entrassem com os recursos. No entanto, a Prefeitura de São Paulo, que é administrado pelo partido do deputado Emílio de Souza, do PT, não entrou com um único real para a construção do Rodoanel. E quero fazer uma observação importante, porque aqui nós estamos também tratando das questões ambientais. Okay, o governador Geraldo Alckmin inaugura na próxima terça-feira a pista descendente da Imigrantes. Okay, o impacto ambiental desta obra é 40 vezes menor do que o impacto ambiental da primeira faixa ascendente construída na década de 70. Por quê? Porque há tecnologia, há estudos, há uma participação mais efetiva da sociedade nesse processo como um todo. Ok, deputado Emílio de Souza. Deputado, então a obra custou 11 milhões e meio por quilômetro, é isso? Não concordo, Heraldo. Não concordo porque é o seguinte, há uma imprecisão nas colocações do deputado Duarte Nogueira,
no sentido de colocar que a obra foi estimada em 600 milhões de reais. É verdade, só que ela não foi contratada por 600 milhões, ela foi contratada por 338 milhões. Esses são os contratos, né? E foi aditada, e hoje, somente as obras, elas se elevam a 800 milhões de reais por causa do aditivo, por causa das obras complementares. Soma-se a isso o gasto com desapropriações, com obras complementares e com os entroncamentos com as rodovias, que as concessionárias, no caso da Autoban, acabou descarregando também nas costas do governo do Estado. Por conta disso, Heródoto, essa obra, que se eleva hoje a casa de 1 bilhão e 500 milhões de reais, esses não são dados meus, são dados do governo do Estado, e que, portanto, para 32 quilômetros de rodovia, ela dá mais de 40 milhões o quilômetro, não é 11 milhões. 11 milhões é uma conta enviesada que o governo do Estado faz. E essa é a questão, as razões que levaram a essa. É verdade, como é que você faz uma obra dessa sem fazer sondagem do subsolo? Quer dizer, eu, como moro em Osasco, sei que aquela região, quando começou a ser desapropriada, nem havia ocupações, né? Após a Dersa desapropriar, houve uma invasão tolerada das áreas, que depois o custo de remoção das famílias se elevou à estratosfera, piorou muito a situação, criou dificuldades, né? E isso é as razões que levaram o Rodoanel a custar tão caro quanto custou até agora, né? Incluída, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União, entre as obras suspeitas em andamento no nosso país. Deputado Eduardo Nogueira, para o senhor responder, essa obra é suspeita, deputado? Obviamente que todos os aditamentos, antes até mesmo de terem sido assinados, a Dersa, o secretário dos Transportes, o governo do Estado, convocou toda a imprensa, abriu o debate à sociedade para justificar por que houve o aditamento do Rodoanel, dentro de todos os critérios, com embasamento jurídico, com pareceres, com a sustentação da parte não só do governo, mas também da parte de outros especialistas em direito e de administração pública. Existem outras obras no país com a dimensão enorme que é um investimento dessa natureza, realizado em 32 quilômetros, numa faixa totalmente urbanizada, portanto, com impacto enorme de remoção de terra, de construção de obra civil, túneis, viadutos, são 40 e tantos viadutos, 2 piscinões, enfim, intervenções urbanas enormes. E você tem, portanto, também no Tribunal de Contas da União, situações julgadas regulares, aonde o aditamento realizado superou 25%. Eu vou te citar um exemplo claro aqui, que foi o Porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro, que teve um aditamento acima de 25%. Por quê? Porque fatores supervenientes, que surgiram, portanto, durante o decorrer da obra, criaram as condições necessárias. E se nós fôssemos fazer uma outra licitação, paralisar essa obra, isso traria um custo para o Estado de São Paulo muito maior do que enfrentar, justificar, apresentar o parecer jurídico que sustentou o aditamento e realizar a obra. E o importante, mesmo com a parte do conflito e do confronto por parte do PT aqui na capital, até que queria paralisar a obra do Rodoanel, porque dizendo que isso iria criar mais transtorno do que benefícios, nós podemos apresentar aqui os dados. Por exemplo, na Rua Alvarenga houve uma redução diária de caminhões de 5 mil caminhões, uma redução de 57%. Na Rua Camargo, a redução diária foi de 1.993 caminhões, uma redução de 36%. Na Avenida Eliseu de Almeida, a redução diária foi de 3.273 caminhões. Na área da Regis Bittencourt, no Taboão da Serra, houve uma redução diária de 40%, 4.932 caminhões. Aumentou-se a velocidade do transporte urbano dos ônibus em 55%, muito em benefício aos usuários do transporte coletivo da cidade. Portanto, é uma discussão com todos os fatos que nós aqui trazemos justificada, tanto do ponto de vista do benefício, quanto do ponto de vista da responsabilidade na sua construção e do embasamento técnico e jurídico para os aditamentos que foram feitos. Ok, nós vamos fazer então o nosso primeiro intervalo. Nós estamos hoje aqui com os nossos convidados conversando a respeito do Rodoanel, da sua importância e do impacto que ele tem sobre a região metropolitana de São Paulo. E a gente volta daqui a pouquinho, trazendo mais detalhes desse assunto, Milton. Agora são 10 horas e 23 minutos. Você está acompanhando aqui a programação da Rádio CBN. Nesse momento nós temos no centro da capital paulista a temperatura na marca dos 23 graus. Estamos apresentando CBN São Paulo. Mais São Paulo. A CBN abre espaço para uma cidade melhor.
Agora são 10 horas e 24 minutos. A Fabiana Boa Sorte acompanha a movimentação nos bastidores do debate que se desenvolve hoje na Câmara Municipal, promovido pela Rádio CBN. Fabiana Boa Sorte, a sua informação. Milton, ao meu lado está Violeta Kubrusli, uma das representantes da Prefeitura do Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, que também é coordenadora da Câmara Técnica de Planejamento do Subcomitê Cotia-Guarapiranga. Violeta, bom dia. Como é que o traçado do Rodoanel vai impactar no uso e ocupação do solo dos mananciais? Bom dia, eu sou representante da Prefeitura do município de São Paulo no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos e a gente tem estudado no âmbito do sistema os impactos que essa obra, que é uma obra que ela é setorial, mas ela tem um grande impacto sobre a preservação dos recursos hídricos já bastante escassos e ameaçados da região metropolitana. Então, o traçado norte e o traçado sul, especialmente no traçado sul, que a gente tem trabalhado mais, você tem impactos, porque conforme sempre é dito pelo empreendedor, se trata de uma obra que seria uma obra barreira, mas essa é uma obra que ela pode ser indutora de novas ocupações, e nesse momento a gente tem que estar muito preocupado com as ocupações que já existem, não induzir mais ocupações nos mananciais. Então, há que ter muito cuidado com a preservação dos recursos hídricos e essas passagens e transposições sobre os dois lagos, especialmente agora a Piranga e a Billings, que são pontos de captação e abastecimento hídrico para toda a região. Eu agradeço a participação e volto com você, Milton Young. Eu tenho mensagem aqui pela internet da Adriana Cordeiro, a propósito do tema que está sendo discutido hoje no debate. Ela mora no centro da Taboão da Serra e diz que a construção do Rodoanel naquela região trouxe muitos benefícios, encurtando a viagem que ela faz. E tem a seguinte opinião: se a construção do Rodoanel traz muitos gastos para o governo, que o governo invista em transporte através dos trilhos. O que não pode mais é misturar a frota de caminhões nos trechos urbanos. 10h26. Bom, Milton, nós voltamos então para o nosso segundo bloco da discussão de hoje, a respeito do Rodoanel. Nossos convidados são o senhor Luiz Saragiotto, que é o gerente de monitoramento e controle da ambiental do Rodoanel, o deputado Arthur Nogueira, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, aqui também o senhor Ari Albano, que é membro do movimento SOS Cantareira, e o deputado Emílio de Souza, que é deputado estadual pela bancada do PT. Senhor Ari Albano, senhor Ari, tem pelo menos duas questões aqui, uma da Aldalise Pérez e outra da Iuca Cunha, perguntando a respeito da questão das audiências públicas e de como é que isso seria discutido em relação ao impacto dessa obra. O senhor pertence, então, ao SOS Cantareira. Qual é a preocupação que a sua organização tem em relação a essas duas questões? Essas audiências públicas, me parece até que já foram marcadas agora para o dia 21 de janeiro até 2 de fevereiro, não é isso? Nós estamos preocupados com a proximidade. Eu acho que as audiências deveriam ser marcadas com prazo maior para que a população, que os interessados pudessem tomar conhecimento. Além disso, o EIA-RIMA apresentado, que nós conseguimos algumas vistas, as entidades conseguiram, ele apresenta falhas gritantes. A questão da flora, da quantidade, da existência, mesmo defeitos de ordem gráfica de apresentação. Os mapas apresentam, não sabemos se acidentalmente ou intencionalmente, algumas falhas com relação à representação de cursos d'água, áreas de preservação, etc. Por exemplo, na região da Cantareira, o coração da serra está marcado porque é um parque estadual, mas há áreas de preservação no entorno que não têm a mesma textura, a mesma representação, apesar de estarem cobertas de vegetação de Mata Atlântica. Cursos d'água também estão apagados. Parece que houve um mascaramento. É uma coisa que nós notamos. E o pessoal da Cantareira, os moradores, conhecem exatamente, centímetro por centímetro, o terreno naquela área. Então, quem tiver um pequeno lote lá sabe até da existência de fontes, outras coisas que são muito importantes para conhecimento na elaboração do EIA-RIMA. Então, voltando à pergunta, nós achamos que precisamos de mais tempo, que está sendo marcada numa época, isso parece que tem sido frequente, há um certo esvaziamento da população nessas épocas, no início do ano. Não me parece adequada dessas datas já marcadas. Foi uma discussão mais séria. Ok, senhor Ari Albano, vou passar agora para o doutor Luiz Saragiotto.
Eu queria passar para o senhor também uma pergunta feita aqui pelo nosso participante aqui na Câmara Municipal, que é o senhor William de Souza. Ele diz o seguinte: qual é a maneira que essa obra vai tratar das ocupações onde surgiriam favelas, degradação, tráfico de droga, prostituição, etc, etc. Senhor Luiz Saragiotto, essa também é uma preocupação da sua área ou o senhor está preocupado apenas e tão somente com a área de preservação ambiental? Pois não. Primeiro, nas observações a respeito das audiências, as audiências públicas haviam sido marcadas para o período de novembro, dezembro. E depois o próprio CONSEMA sugeriu uma prorrogação desse prazo, né, uma alteração dessas datas, porque havia uma solicitação da sociedade de mais tempo de examinar a documentação. Então, aquelas foram prorrogadas as datas, mas ainda não estão marcadas as próximas. Existem realmente algumas datas tentativas, que a partir de 21 de janeiro e pega também fevereiro, mas ainda não foi publicado na imprensa que em tal dia, em tal hora, será feita uma audiência em tal lugar. Então, elas não estão formalmente marcadas. Não existe um prazo para que essa informação seja dada, porque os documentos todos continuam à disposição nos locais das audiências. Então, em vez de ficar um mínimo de 20 dias, que é o que manda a regulamentação, já ficaram 20, que seria até novembro, e mais esse tempo todo que está desde novembro até agora. A DERSA, além de entregar toda a documentação exigida pela lei, que são um relatório, chama-se RIMA, né? Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, são 2 volumes desses daqui. E existe também o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, que é o completo. Isso aqui é um sumário, são 2 volumes, dá umas 400 páginas. O completo tem 2.500 páginas. Esse completo, a DERSA fez uma distribuição para todos, coisas que ela não é obrigada a fazer, no sentido de esclarecer, né? Ainda naquela observação do arquiteto urbano, eu queria recordar a ele que as coisas aparecem nos mapas ou não aparecem nos mapas conforme a escala que se está trabalhando. Eu não acredito que uma pessoa possa imaginar que alguém foi lá apagar uma drenagem, mesmo porque dá um trabalho enorme apagar uma drenagem, tá certo? Então, queria dar esse esclarecimento. Quanto à pergunta das ocupações irregulares, que é a outra pergunta que é muito importante... Essa pergunta o senhor responde daqui a pouquinho. Pois não. Tá ok, muito obrigado. Bom, eu vou aproveitar então o gancho e perguntar ao deputado Emílio, senhor deputado, tem acontecido já ocupações irregulares nesse primeiro trecho do Rodoanel desenvolvido? Procede. Aliás, a pergunta que foi feita por uma das pessoas daqui conosco. Tem ocupação irregular lá ou não tem ocupação irregular no trecho já construído? Tem ocupações ali ao lado do cadeião do CDP de Osasco, CDP 1 e 2 de Osasco, bem próximo a Raposo Tavares, já há uma ocupação recentíssima permitida pela DERSA. Mas eu digo o seguinte, mesmo antes da inauguração do trecho, durante o período de construção e de estudo, a obra, com o trecho já desapropriado, foram feitas ocupações. De tal sorte, Heródoto, que o Rodoanel hoje, ele corta bairros muito adensados, sem a necessária proteção, sem construção de passarelas. Há um bairro, por exemplo, chamado Vista Alegre, no município de Embu, onde o Rodoanel cortou ele ao meio. E ali é comum você passar, as crianças estarem de um lado e de outro lado, atravessando a pista, uma pista onde os carros passam a 100 km por hora. Quer dizer, não se tomou cuidados mínimos ao se fazer essa questão lá. E eu queria só dar uma opinião sobre essa questão do EIA-RIMA, para dizer que uma coisa que me parece importante, que não foi atendida pelo EIA-RIMA, é a questão de seguir a diretriz viária e mostrar o seguinte: qual é a ideia do Rodoanel? É criar uma alternativa de deslocamento no sentido leste-oeste em São Paulo. Porque o crescimento da nossa capital é todo no sentido leste-oeste, não é no norte-sul. Norte-sul você tem ao norte uma barreira, que é a Serra da Cantareira, e ao sul você tem outra barreira, que é a região da Billings, da Guarapiranga. Então São Paulo cresceu norte-sul, todo o deslocamento de carga de pessoas é grande nesse sentido. E o Rodoanel, ele não consegue oferecer, os estudos até agora de trajeto, não oferece uma alternativa para isso. Ele passa-se ao largo dessa questão, de tal forma, Heródoto, que você pode reparar. Me parece que 2 ou 3 meses após a inauguração do trecho oeste,
algumas questões já se dissiparam. Uma delas é o seguinte: não é tão grande assim o impacto nas marginais, né? O trânsito nas marginais, quem anda por ela hoje, quem andou essa semana, percebeu, tanto na Marginal Pinheiros quanto na Tietê, não é tão grande a redução. Marginal Pinheiros e Tietê estão completamente paradas hoje. Quer dizer, além da agressão ambiental, de impactar futuramente a Serra da Cantareira e a região dos mananciais, ela não consegue oferecer uma alternativa de tráfego que diminua o sofrimento aqui. Ok, deputado Eduardo Nogueira, o senhor quer responder ao seu colega? Bom, Heródoto, claro que só queria fazer uma observação, até porque é uma questão pontual. Foi apontado aqui a questão reivindicada pelos moradores do Embu. O próprio governador Geraldo Alckmin assumiu o compromisso de construir a passarela está em construção. Ela só não foi iniciada antes porque a prefeitura do Embu, que é do PT, se colocou contra, obviamente também por motivos políticos, mas a obra já está... Mas não é verdade. Eu aguardei, a sua colocação com muita atenção. Eu estou colocando aqui o meu ponto de vista e fazendo um contraditório. Não se inaugura uma obra desse porte, debate democrático, deputado Emílio, pressupõe que possam ser ouvidas ambas partes. Eu ouvi atentamente o senhor e gostaria que o senhor, assim como quem está nos ouvindo pela CBN, o debate aqui ancorado pelo Heródoto Barbeiro, também gostaria de ouvir a outra parte. E assim que eu terminar, o senhor pode fazer, assim que eu concluir a minha colocação. E é mais uma questão, quer dizer, para se ter uma ideia, a obra prevista do Rodoanel há décadas atrás, 20, 30 anos atrás, vislumbrava que o Rodoanel deveria passar por uma distância do centro da cidade, por volta de 10 quilômetros, não mais do que isso. Portanto, o Rodoanel estaria por volta do traçado das marginais. Como houve um desenvolvimento urbano, o crescimento populacional, a ocupação da área da cidade de uma maneira muito grande, muito intensa, hoje a distância média do Rodoanel do centro da cidade, no traçado que hoje ele se aloca no trecho oeste, é da média de 25 quilômetros. Então, o que nós temos que debater aqui, eu acho que é o que a sociedade está interessada, é que o Rodoanel, que vai ser uma rodovia de 4 faixas de rolamento que vai circundar toda a cidade de São Paulo, num total de 170 quilômetros, interligando 10 das principais rodovias que chegam aqui. O trecho oeste já interligou 5 dessas principais rodovias, Anhanguera, Castelo Branco, Regis Bittencourt, a Raposo Tavares, e, portanto, houve um benefício enorme. A própria sociedade já considera o benefício havido com essa ligação inicial já do trecho oeste. Houve uma redução significativa do volume de caminhões nas avenidas que estão interligadas no trecho oeste e, portanto, é que se considerar que o benefício já está sendo apresentado à sociedade. O que nós temos que fazer aqui é, de maneira democrática aberta, procurar reduzir da melhor maneira possível os impactos ambientais e não paralisar a obra do Rodoanel. Ok, deputado Emílio, o senhor pediu uma parte, pois não? Não se trata de paralisar a obra, mas tem uma coisa que é o seguinte: o Rodoanel previa, por exemplo, que o governo do estado, ou melhor, a Dersa, deveria celebrar com os municípios por onde o Rodoanel passa, deveria celebrar convênios. Esses convênios previam exatamente o quê? Que o Rodoanel, a Dersa, se responsabilizaria por essas obras complementares de construção de passarelas, pela melhoria do sistema viário local dessas cidades, né? Primeiro, a Dersa não assinou convênio com as prefeituras, nem de Osasco, nem de Embu, nem de Carapicuíba, e todos esses trechos estão abandonados. Quer dizer, trouxe para dentro desses municípios um tráfego pesado, não ajuda na manutenção desses, e não é verdade. A Dersa que teria que ter responsabilidade de saber que uma rodovia de alta velocidade, como é o Rodoanel, não poderia ser inaugurada antes de garantir a segurança para os usuários, principalmente para uma área adensada como é o Jardim Vista Alegre, ou como outros bairros que se passam na cidade de Osasco, Jardim Santa Maria, Padroeira e assim por diante. A verdade é que após a inauguração assodada que o governo do estado fez, ainda assim continua-se uma série de obras complementares que não estavam prontas. É comum se passar nesse trecho do Rodoanel e ver a Dersa trabalhando, terminando obras, porque não tinha sido feita. Quer dizer, houve um assodamento na construção disso, isso é visível, o impacto disso precisa ser criteriosamente avaliado, Heródoto, inclusive pelo seguinte: o deputado Duarte Nogueira citava aqui agora há pouco, eu queria
só lembrar essa questão da inauguração no próximo dia 17 da pista descendente da rodovia dos imigrantes. É verdade. O que ele esqueceu de dizer é que sábado passado o Diário Oficial do Estado já trouxe portaria da Artesp, a Agência Reguladora do Transporte, dizendo que estão proibidos o tráfego de caminhões, ônibus, vans, veículos mistos de carga e de passageiros na pista descendente da Imigrantes. Ou seja, o impacto disso como corredor de exportação não é tão grande como fala assim, está aqui no Diário Oficial de sábado passado. Ok, deputado Eduardo Nogueira. Só para esclarecer o detalhamento técnico que tanto zelo coloca aqui o deputado Emídio, o governo do Estado celebrou, sim, um protocolo de intenções, um instrumento de ação conjunta, inclusive com a cidade de São Paulo, eu citei aqui no início do nosso debate, onde previ, inclusive, não só a parceria na obra, mas, inclusive, na divisão dos custos. E a cidade de São Paulo, administrada pelo partido do deputado Emídio, até agora não entrou com um único centavo na construção do Rodoanel, e a cidade de São Paulo é a cidade que, portanto, mais beneficiada com essa questão. A questão que ele coloca da pista descendente da Imigrantes, eu quero aqui frisar que o governo entrega na próxima terça-feira. Ela é uma rodovia que tem uma declividade estimada por volta de 6%, e, portanto, a nossa frota média de caminhões nacionais não estão, portanto, adequados para poder circular numa rodovia com essa especificação. Mas, no entanto, você passa a ter mais um eixo rodoviário de 3 faixas de rolamento, aumentando a possibilidade de escoamento para a região do Planalto junto à Baixada Santista de 70%, de 8 para 14 mil veículos por hora. E se você não precisa circular com os caminhões nas duas pistas, você pode muito bem deixar os veículos e utilitários descerem por uma pista e utilizar a outra faixa agora para as atividades de caminhões. Portanto, é um discurso meramente político, ideológico e de crítica. Eu acho que o que nós temos que fazer aqui nesse momento é reconhecer os benefícios do Rodoanel e somar os esforços do governo do Estado, do município de São Paulo, de toda a sociedade, para que nós possamos trabalhar em conjunto e não de maneira conflitante e conflituosa, como propõe o deputado Emídio. Ok. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo aqui. Você está acompanhando diretamente da Câmara Municipal de São Paulo, pela CBN e pela TV Câmara, o debate em torno do Rodoanel, o seu impacto e a sua importância para a cidade de São Paulo e para o conjunto de cidades que formam a Grande São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco. Muito bem, nós voltamos da Câmara Municipal, aqui conosco os nossos convidados, o deputado Emílio de Souza, que é deputado estadual do PT, o senhor Ariel Albano, que é membro do movimento SOS Cantareira, está aqui também o deputado Duarte Nogueira, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, e o senhor Luiz Saragiotto, que é o gerente de monitoramento e controle ambiental do Rodoanel. Bom, vou passar então a palavra aqui para o senhor Ariel Albano para falar a respeito das questões que ele acha pertinentes, apenas lembrando que a Andréa Haddad diz o seguinte, ela fala em invasão dos mananciais na Serra da Cantareira. E essa preocupação também é aqui da Ilka Cunha, dizendo se o DERSA está respeitando recomendações de órgãos técnicos, entre eles da Sabesp. Senhor, é com o senhor. Olha, a impressão que eu tenho, essa última pergunta, é que eu duvido que esteja, porque um dos problemas mais graves é a afetação dos recursos hídricos na nossa metrópole. É um problema gravíssimo e não é possível nenhuma obra de engenharia que passe na proximidade do sistema de abastecimento de águas, como nesse caso, possa resolver ou mitigar esses problemas. Não há solução com traçado passando na Serra da Cantareira. É afetado o sistema de abastecimento de água de São Paulo, que já subtrai águas de outras bacias que agora estão faltando para o interior de São Paulo. E a origem dessa água subtraída é de outro estado, vem de Minas. Então não há como resolver e há um problema muito grave. É evidente que se os técnicos da Sabesp não se manifestarem, eles serão corresponsáveis por esse desastre que vai acontecer na região metropolitana de São Paulo. Bem, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa em relação lá à Serra? Então, com relação às invasões, eu queria lembrar, quando eu comecei a falar da questão ambiental, quase tudo que foi ventilado aqui constava das recomendações da própria Secretaria do Meio Ambiente.
para o empreendimento do Rodoanel, estabelecidas em fevereiro de 97. Uma delas era que devia ser evitada a panaceia de que o Rodoanel resolve inúmeros problemas de tráfego na região metropolitana da cidade. E aí vem as razões. E estão todas aqui. Isso nunca foi seguido pelo DERSA. A outra ação importante é que o DERSA deveria adotar medidas para conter a especulação imobiliária. E nós tivemos agora, para nossa surpresa, uma resposta a uma reclamação em São Paulo, do DERSA, dizendo que questões como a valorização imobiliária ou a atuação de especuladores não são atividades controladas por nós. Acontece que o Rodoanel é sempre um fator indutor dessas atividades. E todos nós sabemos que isso aconteceu, que houve essa valorização, e além disso há uma indução da ocupação para moradias de baixa renda. Nós temos agora os distritos de São Paulo que mais cresceram na última década foram Anhanguera, na região oeste, e Tremembé, na região norte. Quer dizer, alguns até diante de crescimentos, diante de expectativas. Então, toda vez que uma obra viária desse porte é executada, precisam ser tomadas medidas para evitar esse caso. Não foram tomadas. Essa consolidação das primeiras diretrizes está aqui. Até hoje, ninguém do DERSA me respondeu por que, num determinado momento, essas questões deixaram de ser ignoradas. Como nós temos gente do DERSA aqui, então eu queria passar a palavra para o senhor Luiz Saragioto responder, né? Uma vez que o senhor Franco disse que o DERSA nunca respondeu. Primeiro eu queria fazer uma colocação que a DERSA tem feito reuniões muito frequentes com a Sabesp, tanto para tratar do aspectos do trecho norte como do sul também, que são os dois trechos do Rodoanel onde existem captações de água da Sabesp. E nós temos trabalhado com a Sabesp num detalhe muito grande, a título de esclarecimento. Ponto a ponto da estrada, ponto a ponto do traçado proposto, digamos assim, quais são as medidas que serão tomadas para impedir que os mananciais possam vir a ser prejudicados, perto da captação, mais longe da captação. Esse trabalho não está terminado ainda, por isso eu não tenho um resultado e nem a Sabesp para dizer, mas nós estamos em reunião. Essa semana ficamos o dia todo lá no trecho sul, semana passada 2 dias com o pessoal Sabesp trecho norte. Quem leu o EIA-RIMA, ou quem leu o RIMA, que é o resumo, viu que logo na introdução está escrito que o Rodoanel não resolve todos os problemas. O Rodoanel é parte de um sistema. Isso está muito claro, isso está repetido várias vezes na documentação. A DERSA não tenta justificar o Rodoanel como a salvação de todos os problemas de tráfego e ambientais de São Paulo. Ao contrário, está muito claro essa limitação de uma obra só. Está muito escrito, está registrado. Tá certo? Quanto à valorização imobiliária, o Rodoanel provoca uma valorização imobiliária em alguns municípios, principalmente naqueles onde tem acesso. Para citar o trecho oeste, o município de Barueri foi muito beneficiado pela valorização. O município de Carapicuíba, onde foi feito um saneamento enorme, onde tinha inundações quase todo dia, todo o Vale do Carapicuíba, hoje não tem mais. A DERSA fez 2 piscinões sem ter obrigação de fazer os piscinões. Isso não era obrigação do empreendedor determinado pela Consema, nas audiências públicas, mas a DERSA fez. Estão lá os dois piscinões, um pronto e um em fase de terminal de construção, mas os dois funcionando já, mesmo esse que está em fase final já está funcionando. Não teve mais inundação, então isso é uma valorização enorme. Quanto foi citado aqui que o Rodoanel provocou um acréscimo de tráfego enorme nos municípios. Provocou pelo traçado do Rodoanel, claro. Agora, fora do traçado do Rodoanel, a Avenida Autonomistas, até ela ser transformada até ela mudar de nome para Corifeu de Azevedo Marques, isso no município de Osasco, foi reduzido o tráfego dela em 12 mil veículos dia. Então é um impacto positivo, não negativo. Ok, senhor Ariel, o senhor ficou contente com a resposta? Eu não concordo, porque o próprio DERSA, isso saiu nos jornais, admite que os caminhões serão minoria no Rodoanel. Nessas condições preliminares, se adverte que a supressão de veículos pesados que circulam em São Paulo vai ser imediatamente preenchida por veículos particulares.
é sempre o enfoque do transporte individual. E o que nós notamos é que sempre que há uma discussão, até no Comitê de Bacias, eu pude me manifestar e deixei claro que sempre nós temos um debate entre pessoas especializadas em tráfego, circulação, não entre pessoas especializadas em meio ambiente, transportes, etc. Porque o que está se falando agora é de uma política de circulação de veículos, não de transporte. Nós não temos um plano de transporte adequado, não sabemos qual é o transporte que deve ser adotado, sistema de transporte na região metropolitana. Todos nós sabemos que devemos enfatizar a inversão em transporte ferroviário e outras coisas, mas em todas as discussões nós temos sempre um debate entre técnicos que, conforme a posição que ocupam no momento, alguns que já foram do DERSE e agora que não são mais, outros que estão na prefeitura, mas todos eles com esse defeito gravíssimo de ignorar que está se tratando da reserva da biosfera, sobre essa reserva da biosfera, onde nós temos os mananciais de São Paulo, é que vai passar o Rodoanel. Nós até hoje não percebemos em nenhum relatório, em nenhuma consideração, a menção à reserva da biosfera, que é um documento importantíssimo de reconhecimento internacional, do qual participou, avalizou o governo federal. Nós não temos nenhuma referência, continuamos não tendo. Ok, deixa eu passar será que de novo. Eu poderia... Para responder será que eu poderia de novo? só acrescentar por favor? O Rodoanel, do ponto de vista de transporte, de tráfego, ele tem duas missões, e a gente tem que considerar sempre as duas. Uma é desviar do centro de São Paulo, ou mesmo da periferia de São Paulo, interna ao Rodoanel, o tráfego que não se destina a São Paulo. Isso é o número de caminhões que deixam de entrar, etc. Por exemplo, lá na Rua Alvarenga, a redução é de 5.000 caminhões por dia. Isso são medições, não são projeções, tá? E em muitos outros lugares. Outra é uma atração do tráfego interno para o Rodoanel. Lá na região da Rua Alvarenga, onde passa o Rodoanel, as medições já estão dando 47.000 veículos dia. Isso é um desafogo para a área interna. Isso também tem que ser considerado e é uma das missões do Rodoanel. Tão importante quanto a de fora, porque isso tudo significa um alívio para a parte interna da metrópole. Então isso tem que ser considerado. Um outro aspecto, essas medições são um corte, né? Então aqui passam 47.000 veículos lá naquela região. Mas o número de pessoas que está usando o Rodoanel, quer dizer, todos os veículos que entram ao Rodoanel em dezembro, no começo de dezembro, e portanto saem, porque ninguém fica lá dentro, está dando 100.000 por dia. 100.000 veículos dia. De todas as rodovias da DERSA, o Rodoanel já é a mais movimentada no trecho oeste. E ele é um pedacinho de 32 quilômetros dos 170 que a gente espera que venham a ser construídos. Ok. A participação, então, do Luiz Saragiotto, que é o gerente de monitoramento e controle ambiental do Rodoanel. Vou passar agora para o deputado Emílio. Deputado, foi dito mais de uma vez aqui pelo seu colega, o deputado Duarte Nogueira, que a Prefeitura de São Paulo não colocou um tostão, ou melhor, um centavo na construção desse Rodoanel. A Prefeitura não deveria ajudar? Olha, é verdade, a Prefeitura ela não tem condições de ter colocado nada, inclusive que a prefeita Marta ela tem outras prioridades, que é o combate às enchentes, a inclusão social, e tem feito isso de maneira muito transparente. Inclusive, Heródoto, porque a Prefeitura de São Paulo, por força do acordo feito pelo ex-prefeito Celso Pitta com o governo federal, tem que repassar mensalmente uma quantia de aproximadamente 80 milhões por mês, então, para o governo federal. Isso, ao final de um ano, dá R$1 bilhão. Quer dizer, se é tão importante o Rodoanel para São Paulo, o governo federal deveria ter devolvido parte desse dinheiro para favorecer a capital. A capital está sufocada, não tem condições de fazer isso. O que eu acho que é importante salientar aqui é o seguinte, ó. Se há desafogo em algumas regiões de tráfego, como na Rua Alvarenga, que citada, há problemas em outras. Criou-se problemas em outras. Por exemplo, a chegada da rodovia dos Bandeirantes em São Paulo, ela está permanentemente congestionada por força do Rodoanel. Quer dizer, a própria chegada da Anhanguera, né? O trevo, se qualquer pessoa que acessar o Rodoanel, vindo pela a rodovia dos Bandeirantes, no sentido Castelo Branco, né? Ele chega na rodovia Castelo Branco, só tem acesso para o interior do estado, não tem acesso para a capital. Você entendeu? Você vem no Rodoanel, quer acessar a capital, não consegue. Você tem que andar 6 quilômetros a mais e 6 quilômetros para voltar
para atingir novamente a Castelo Branco. Foi feito isso com um único intuito, o intuito de impedir que os moradores da região de Alphaville pudessem desviar do pedágio. Ou seja, isso aqui é uma coisa que foi feita em combinação com as concessionárias de veículos aqui. Eu ouvi aqui o deputado Norte Nogueira, meu colega da Assembleia, dizendo que o problema da pista descendente da Castelo Branco, da Imigrantes, é o problema da declividade, que tem 6% de declividade. Bom, e nós perguntamos, e a Anchieta, qual a declividade da Anchieta? É maior que isso, seguramente maior que isso. Ou seja, quando se projetou o Rodoanel, quando se construiu, não se sabia a idade da frota de caminhões do nosso país? A verdade, Heródoto, que não é essa. A verdade é que não foram feitas as obras lá na Baixada capaz de distribuir o tráfego e receber o tráfego de maneira adequada. É uma obra sem projeto que não tem o impacto necessário que se imaginava ter. Ok, deputado Duarte Nogueira. Mais uma vez, o deputado Emídio está equivocado. Na questão da declividade, quer dizer, nós temos para reduzir para descer da área do Planalto até nível do mar, você tem uma mudança de cota de em torno de 700 metros. Quer dizer, a pista descendente nova da Imigrantes tem por volta de 20 e poucos quilômetros. A Anchieta faz essa pista descendente nesses 700 metros de redução de altitude em 55 quilômetros. A primeira pista da Imigrantes em 60 quilômetros. Ora, é óbvio que é muito mais tenra a declividade por parte tanto da Anchieta quanto da Imigrantes, quanto da pista nova. Quer dizer, é uma questão até óbvia. Eu quero até aproveitar a oportunidade, porque o deputado Emílio disse que não houve benefícios por parte da DERSA no tocante aos municípios, não houve apoio. Eu vou citar aqui alguns. A DERSA ofereceu e instalou para a cidade de São Paulo 9 conjuntos semafóricos para contribuir, inclusive, com a parte de trânsito da cidade de São Paulo. Ela fez a obra da Praça Washington França, ela fez a obra da alça na Orguelf. Em Carapicuíba foi citado aqui os piscinões, acabou o problema portanto, de enchentes naquela região, sobretudo na Coab 5, ali também em Carapicuíba, com a canalização do córrego, houve um benefício definitivo na questão de alagamento. Na parte do Embu, a cidade era dividida pela BR e pela RES, hoje a cidade do Embu é integrada, não só também sinalizada. Quer dizer, nós não estamos aqui dizendo, como já foi colocado, que o Rodoanel é a panaceia, a solução para todos os problemas, mas nós identificamos que, como aqui já foi tratado, nós precisamos de planejamento de viário, de transporte, levar em consideração que existe um plano diretor de desenvolvimento de transporte desde 98 para da DERSA, considerando essa transposição rodoviária da região metropolitana de São Paulo, levando em consideração a transposição ferroviária, levando em condição o Porto de Santos, onde você tem 26% do escoamento de toda a parte exportada do nosso país. Então, o Rodoanel, ele vem colaborar para que nós possamos atenuar esses impactos, sobretudo nas faixas rodoviárias da região metropolitana. Ok. Deputado Emílio, é isso mesmo? Eu só queria colocar uma questão que é para precisar o seguinte. É claro que houveram, se faz o Rodoanel dentro da capital, é claro que ele teve interferência. Agora, construir 6 semáforos cá entre nós, o que isso significa para uma cidade que tem os problemas como São Paulo tem? A prefeitura não entrou nem com R$1. Permita a colocação, deputado, eu respeitei. Eu ia dizer o seguinte, olha, e as obras que não foram feitas? E, por exemplo, a duplicação da Raimundo Pereira de Magalhães, que estava prevista na licença de operação que a DERSA obteve para o trecho oeste. E a instalação de cabines de controle de poluição que estava prevista no trecho oeste que não foi feita. E a Avenida da Integração que corta toda a Coab de Carapicuíba que está aos pedaços, que está destruída pelos buracos. Como é que fica isso? Qual o sentido disso? Quer dizer, me parece que essa questão, deputado, eu acho que nós vamos ter que, entre outras obras que não foram feitas, mas eu queria só lembrar o seguinte, eu acho que nessa discussão dos novos trechos, Heródoto, uma questão que nós vamos ter que fazer para sair da polêmica puramente acadêmica, às vezes, ou dos movimentos na questão do impacto sobre os mananciais, eu acho que nós temos que agregar a Sabesp nas audiências públicas. A Sabesp vai ter que vir a público dizer, vai ser afetado ou não vai o abastecimento de água, que já é precário na capital, na Grande São Paulo, com a construção do Rodoanel, com a Serra da Cantareira e com o braço lá do Riacho Grande, São Bernardo do Campo.
Quer dizer, vai vir ou não? Da mesma forma que eu acho que a CET vai ter que vir a público também expor seus dados, porque a Dersa está expondo. Então é preciso que a CET, que controla o tráfego na capital, venha a público dizer o seguinte: qual foi a diminuição, qual foi o ganho em tempo de percurso que os motoristas tiveram nas marginais, nas deputado. diversas avenidas aqui. Ok, vou passar para o deputado Duarte Nogueira poder responder. Deputado. Bom, o deputado Emílio reclama que a prefeitura está em situação financeira complicada, porque tem que pagar suas dívidas, que compromete 80 milhões mensais. O governo do estado também, deputado, renegociou as suas dívidas que não foram contraídas nem pelo governador Covas, nem pelo governador Alckmin, recolhe compulsoriamente todo mês 13% de todo o nosso ICMS para poder saldar esse compromisso. No entanto, o Estado de São Paulo não gasta mais do que arrecada, realiza os investimentos com equilíbrio fiscal, vem amortizando a sua dívida e realizando os investimentos, inclusive investimentos do Rodoanel, só com o dinheiro do Estado e com o dinheiro do governo federal, sem o apoio da Prefeitura. Então, eu acho que colocar problemas, tenho certeza, que já existiam, como problemas causados pelo Rodoanel, e se a gente for aqui entrar no detalhe, certamente isso vai aqui aparecer, dizer que trechos esburacados por parte de áreas viárias foram causados tão somente porque o Rodoanel passou a existir, me parece uma coisa muito simplista. Eu acho que o debate que está sendo colocado aqui, instalado de maneira pública, transparente, inclusive, quero crer que não há como se fazer a discussão do impacto ambiental, sobretudo no que tange não só o trecho norte, como a questão do trecho sul, em função até da Guarapiranga e da Billings, sem a participação da Sabesp. Eu acredito que o Dr. Luiz Saragiotto, que é gerente de controle ambiental do sistema, vai ter oportunidade até de dizer, tenho certeza que a Sabesp vai estar integrada nesse processo de discussão, até porque ela responde pelo abastecimento de água aqui da região metropolitana. Ok, o Dr. Luiz Saragiotto citado fala logo depois do nosso intervalo, Milton. Nós vamos daqui a pouquinho para o nosso último bloco, diretamente aqui da Câmara Municipal, onde através da CBN e da TV Câmara nós estamos aqui acompanhando mais um debate a respeito do Rodoanel e da importância que ele tem para o município e para a região da Grande São Paulo. É você, Milton. E eu aproveito, inclusive, para registrar aqui a mensagem do ouvinte Nilson Rodrigues, que fala sobre o Rodoanel, dizendo o seguinte: por que ao invés do governo investir em malha rodoviária, que na verdade é uma medida paliativa para os próximos 10 anos, não investe em ferrovia? Hoje vemos a rede ferroviária sucateada. Por que não utilizá-la para o transporte pesado? É o que diz aqui o Nilson Rodrigues, ouvinte do CBN São Paulo, que também está acompanhando este debate do Rodoanel lá na Câmara Municipal de São Paulo, onde está também a Fabiana. Boa sorte. Milton, ao meu lado está o Leandro de Souza, que é coordenador da ONG Gente que Faz e também coordenador do MDF, Movimento em Defesa dos Favelados. Durante o debate, o senhor levantou a questão sobre favelas e ocupações. Quais seriam esses problemas e o que deve ser levado em consideração para a sequência da construção do anel viário? Todas essas grandes obras que são impactantes, elas deveriam levar em conta, para amenizar e não criar mais favelas, era pegar a mão de obra local. Normalmente essas obras levam 1 ano, 2 anos para ser feito. Toda a periferia tem mão de obra farta. Ir lá e capacitar essas pessoas, ou seja, na parte de ferragem, na parte de marcenaria, ou na parte de carpintaria, enfim. Milton, voltamos então na Câmara Municipal com a participação aqui dos nossos convidados, o Luiz Saragiotto, que é gerente de monitoramento e controle ambiental do Rodoanel, o deputado Duarte Nogueira, que é deputado estadual do PSDB e é também o líder do governo, o Sorari Albano, membro do movimento SOS Cantareira, e também do deputado Emílio de Souza, deputado estadual do PT. Bom, eu volto inicialmente com o senhor Luiz Saragiotto. O senhor queria dizer alguma coisa a respeito da participação da Sabesp na questão ambiental, que me parece que não ficou muito clara. O senhor quer esclarecer então, senhor? Pois não. O que eu vou dizer é como a Dersa vê, eu não falo em nome da Sabesp, mas nós estamos enxergando da seguinte maneira: a Sabesp tem um negócio que requer muito investimento, e o negócio dela é muito ligado à comunidade, abastecimento de água e coleta de esgotos. Então a Sabesp, ela tem obrigação, até do ponto de vista de planejamento de médio e longo prazo, curto prazo também, de saber todas as interferências que podem estar dentro do negócio dela. No caso, o Rodoanel passa próximo de 2 captações e passa próximo de alguns braços da represa, no trecho sul principalmente, e na Cantareira também. Então nós estamos discutindo com a Sabesp com muito detalhe
todas as medidas que estão sendo tomadas e que serão tomadas no projeto executivo e no construtivo, depois durante a construção, para que a Sabesp possa se manifestar, inclusive, evidentemente, nas audiências, ou antes das audiências, mas não depois, antes ou durante, tá certo? O nosso esforço todo, do ponto de vista da DERSA, é encontrar uma solução que deixe a Sabesp tranquila do ponto de vista de que o Rodoanel não vai interferir no abastecimento de água para a população. Ok, obrigado. Bom, como nós estamos no último bloco desse debate, eu queria então voltar aqui agora com o deputado Emílio de Souza, que é deputado do PT. Deputado, bom, por tudo aquilo que o senhor sabe a respeito do Rodoanel, por tudo aquilo que foi dito, por tudo aquilo que foi perguntado, entre coisas, por exemplo, como o senhor Ramon Cid disse, por que não se faz um ferroanel em vez de um Rodoanel? Ou que o governador está iniciando um trecho sem terminar o outro, como diz aqui o senhor Ives de Freitas, para a gente partir já para a conclusão. O Rodoanel deve continuar ou deve parar? Eu acho que não se pode continuar antes de se fazer uma avaliação crítica do que significou. Então, na opinião do senhor, deve parar, então? Não, por enquanto ele deve se parar até fazer uma avaliação crítica do trecho oeste. O que impacto que ele teve, e não se pode continuar sem ter um relatório melhor sobre o impacto que ele teria na Serra da Cantareira e no trecho sul. Não se pode fazer isso porque você não pode resolver o problema de tráfego em São Paulo com o sacrifício dos únicos mananciais, dos mais importantes que nós temos na Grande São Paulo, que é o da Cantareira e o da região sul. Então, eu penso que da forma como está, precisa se fazer essa avaliação crítica primeiro, para depois se pensar alternativas que eventualmente existam, se é possível pensar outras formas de resolver o trânsito, como o investimento maciço na questão do metrô e do ferroanel ou de outras soluções que não signifiquem pior a degradação do meio ambiente aqui na região metropolitana. Deputado Duarte Nogueira, deputado, deve continuar ou deve parar a construção do Rodoanel? Eu acho que, felizmente, a maioria das pessoas entendem que o Rodoanel é importante, compreendem, claro, que ele também não é a solução para todos os males, uma área hiperurbanizada e cheia de problemas, com milhões de habitantes e com uma desordenada atividade de crescimento. Todo mundo reconhece que há que se haver cada vez mais, intensificar não só debates como esse que a CBN está promovendo, mas oferecer à sociedade canais de participação para que ela possa emitir a sua opinião, mas todos nós, e eu especialmente, reconheço os benefícios do Rodoanel, é uma obra que tem que continuar. O debate que se instala agora é em torno de todo o conjunto do resto do traçado, que serão mais 140 quilômetros, envolvendo a asa norte, leste e sul. Há que se considerar que cada vez mais o Rodoanel, se já era importante há 20, 30, 40 anos atrás, quando ele foi projetado ou idealizado, daqui a 20, 30 anos ele vai ser muito mais importante, portanto é necessário que ele já esteja em funcionamento. E assim como lembrou o deputado Emílio da questão do metrô, a Prefeitura também é muito bem-vinda a participar também dos investimentos do metrô de São Paulo, que hoje é feito exclusivamente pelo governo do Estado, assim como também para o Rodoanel, porque até agora a Prefeitura também não entrou com nenhum centavo. Senhor Ari Albano, senhor Ari, o Rodoanel deve continuar ou deve parar? Olha, eu acho que ele deve parar. Houve um consenso na última reunião dos comitês de bacia de que é preciso ser feita uma reavaliação do trecho que foi executado. Se as mudanças que aconteceram não acarretaram maiores problemas, se supressão de faixas do canteiro não criaram problemas quanto à segurança, quanto à permeabilidade, etc. Agora, uma questão grave que deve ser colocada, alguém me lembrou, é que o traçado atual equivale a gente ter a possibilidade de jogar veneno na nossa caixa d'água. A proximidade da passagem do Rodoanel em cima da estação elevatória do Guaraú é um desastre, essa colocação. Não o que possa acontecer. O projeto é um desastre nesse caso, não há mínima consideração. Agora, o que eu quero dizer é que essa colocação não é política. Na última reunião dos comitês de política das bacias, nós vimos vários técnicos de várias tendências, de vários partidos políticos, apresentando soluções, por exemplo, na região da Avenida Alvarenga, que poderiam ser feitas sem um Rodoanel. E o que é preciso levar em conta é que o trânsito na Avenida Alvarenga
pesado também decorre do mau uso do solo. Quer dizer, um uso irregular que tem sido permitido pela prefeitura, polos geradores de tráfego em avenidas que não comportam vias hologradoras. Então, se no passado interessou a prefeitura, como no tempo da administração Pita, era uma desculpa para a administração municipal não fazer absolutamente nada com relação à melhoria do tráfego e transportes. Então, eu acho que agora é preciso interromper, se reavaliar, pensar de novo e saber de uma vez por todas que se o Rodoanel não é uma panaceia, por que se gastou tanto em publicidade para justificá-lo? Quer dizer, porque acaba havendo um consenso das pessoas que o Rodoanel é necessário. E onde vai passar e por quê? Até alguns ambientalistas às vezes começam um discurso dizendo: eu não sou contra o Rodoanel, mais. Ué, de repente o ambientalista é obrigado a conhecer, a se especializar em tráfego, trânsito. Não, é o contrário. Quem projeta deve considerar sempre o meio ambiente. E essa é uma questão que não vem acontecendo nos projetos rodoviários em São Paulo. Ok, deixa eu passar agora para o senhor Luiz Saragiotto. Senhor Luiz Saragiotto, o Rodoanel deve parar ou deve continuar, hein? Sem dúvida nenhuma, ele deve continuar. A necessidade de um rodoanel, de um acesso circular ao redor de São Paulo é indiscutível. Nós estamos num processo de discussão de um traçado apresentado. Essa discussão tem que continuar, assim como nós estamos fazendo hoje. Fizemos 10 reuniões com comitês de recursos hídricos, comitês de bacia de recursos e 10 reuniões. Temos muitas recomendações, fizemos discussões com as prefeituras e todo esse processo vai culminar nas audiências públicas, onde todos terão opinado. E lá a gente espera que a DERSA, o corpo técnico da DERSA, tenha condições de responder às dúvidas, às inquietações quanto à segurança que o Rodoanel provoca, seja no traçado que está proposto, ou seja em algumas alternativas que a gente vem estudando, como é de conhecimento de todos, de tal maneira que essa obra possa ser feita no traçado proposto ou com algumas alterações ou um novo traçado. Não se pode nem pensar em não ter mais Rodoanel, né? Ok, bom, aí estão, portanto, respeitadas as opiniões dos nossos convidados, livremente expostas aqui nesse debate que nós fazemos uma vez por mês na Câmara Municipal de São Paulo. Mais uma vez, o nosso agradecimento à direção da Câmara Municipal de São Paulo para que esse espaço, que é um espaço democrático, possa ser utilizado também por veículos de comunicação, trazendo ansiedades, uma vez que o veículo de comunicação também é um canal de difusão e de divulgação das ansiedades da nossa cidade e da região metropolitana. Eu quero agradecer a gentileza da participação de todos, muito obrigado a participação de todos, e nós voltamos, Milton, portanto, no mês de janeiro com outro assunto importante para a cidade de São Paulo. É você, Milton. Ok, Heródoto Barbeiro, mas nós vamos continuar acompanhando essa movimentação nos bastidores aí na Câmara Municipal de São Paulo, onde está a repórter e produtora Fabiana Boa Sorte. Milton, o debate contou com a participação de ambientalistas, autoridades públicas e da plateia. É um segundo debate realizado pela Rádio CBN dentro do projeto Mais São Paulo, de um tema que ainda vai render muita discussão, já que as audiências públicas a respeito do anel viário nos trechos norte e sul foram adiadas para o ano que vem. Fica claro que é uma obra polêmica e é indiscutível que existem benefícios, mas mostra muitas controvérsias. E nós vamos continuar acompanhando este tema ao longo do próximo ano. Milton Jung. Agora são 11h48. Estamos apresentando CBN São Paulo.